Olá, turma! O objetivo do vídeo, mais uma vez, é fazermos a correção da atividade anterior e explicar um pouquinho o próximo conteúdo e a atividade que vocês terão que fazer. Então, vamos lá. Na aula passada, eu expliquei para vocês o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. E agora, vamos à correção. Na primeira questão, nós tínhamos aqui que o marceneiro ele tinha duas ripas de madeira, uma com 120 centímetros e a outra com 180. E aí ele quer cortar essas tábuas, só que elas têm que ter, essas ripas, só que elas têm que ter o mesmo tamanho e deve ser o maior possível. Toda vez que a gente tiver problemas desse tipo, falando que deve ser do mesmo tamanho, tá? E o maior possível, né? A gente já sabe que é o máximo divisor comum. Então, eu vou ter que achar o máximo divisor comum de 120 e 180. Aqui eu vou explicar para vocês através da decomposição simultânea, mas vocês podem escolher o método que preferir. Lembra que na decomposição nós temos que dividir por números primos. Então, nós vamos para a sequência. Primeiro eu testo 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7. E aí eu vou seguindo com os números primos. O 11, o 13, né? A gente sabe aqui que tem infinitos. Então, primeiro eu vou ver se divide por 2. 120 divide por 2 e 180 também. Então, eu vou circular o 2. Ainda dividem por 2 porque são pares. Então, eu fico com 30 e 45. Ainda divide por 2. Só que agora, só o 30 divide por 2. Então, não vou circular o 2. 30 dividido para 2 dá 15. 30 dividido para 2 dá 15 e conservo 45. Não vou dividir mais por 2 porque não são mais pares. Eles dividem por 3, são múltiplos de 3. 15 dividido para 3 dá 5 e 45 dividido para 3 dá 15. Como os dois divididos por 3, eu circulo. Ainda vou por 3, o 5 não pode dividir por 3, eu conservo, 15 por 3 dá 5. E agora sim, os dois dividem por 5, que vai ficar 1 e 1. Quando eu chego no 1 e 1 eu paro. O 5 dividiu os dois, então eu circulo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos os números que eu circulei. Então 2 ao quadrado, 2 duas vezes 3 vezes 5. Então 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então qual deve ser o comprimento de cada pedaço? O comprimento de cada pedaço é um problema, então é bom vocês resolverem e responderem bonitinho. O comprimento de cada pedaço deve ser 60 centímetros. Determine os divisores de 60. Então, quais são os divisores de 60? Quais são os números que dividem 60? Então, divide por 1, divide por 2, divide por 3, divide por 4, divide por 5, divide por 6, divide por 10, divide por 12, divide por 15, divide por 30 e divide por 60. Eu acho que eu coloquei todos. Divisores de 60 aqui. Agora, observa aquilo que eu falei para vocês, ó. 6 vezes 10, 60, 5 vezes 12, 60, 4 vezes 15, 60, 3 vezes 30, peraí. O 3, eu esqueci de pôr o número. Agora que eu percebi, tá vendo como é bom fazer? 3 vezes 20 dá 60 e 30 eu ponho aqui. E 2 vezes 30, 60, né? E 1 vezes 60, 60, tá? Olha, eu fui fazer as multiplicações e descobri que eu tinha esquecido de pôr o 20. Agora, o 72. Quais são os números que dividem 72? O 1, o 2, ele também divide por 3, também divide por 4, o 6, divide por 8,
divide por 9, também divide por 12, divide por 18, também divide por 24, por 36 e 72, ok? Então, tá aí os divisores. Se a gente pegar os divisores comuns desses dois, quem vão ser? Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, só os comuns. O 6, o 12 e só, né? 6 ao 12. Se eu perguntar para vocês qual é o maior divisor comum, tá? Ou seja, qual é o MDC entre esses dois, vocês vão dizer que é 12, porque é o maior divisor comum entre eles dois. Agora o próximo. Nesse aqui, teve muita gente que confundiu. Ó. Eu estou falando de MDC. Então, no MDC, eu pego o que tiver de comum com o menor expoente. Então, aqui, ó, é A e B. Então, eu vou considerar o A e o B, esses dois. Então, aqui eu tenho 2 ao cubo, aqui eu tenho 2 ao quadrado. Então, eu vou pegar 2 ao quadrado. Vezes, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então, eu vou pegar o 3. Eu pego o menor, porque eu estou falando de máximo divisor comum. Aqui tem 5 e aqui tem 7. Então, eu não pego nem o 5 e nem o 7. É igual a 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. Na A e C, agora eu vou fazer com esse, o A, e esse que é o C. Então, eu tenho 2 ao cubo e 2 a quarto. Eu pego 2 ao cubo, eu tenho 3 e 3 ao quadrado. Então, eu vou pegar 3 ao quadrado, tenho 5 e tenho 7. Então, não pego nenhum dos dois. 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9. Peraí, aqui é só 3, eu botei 3 ao quadrado, né? Eu falei 3 e coloquei 3 ao quadrado, aqui é só 3. Porque eu tenho 2, eu tenho 3 e tenho 3 ao quadrado, eu pego o menor. 3, foi até bom, porque aí vocês veem aí. B e C, agora eu vou considerar esse e esse. 2 ao quadrado e 2 ao quarto, eu pego 2 ao quadrado. 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, são iguais, então eu pego qualquer um. Vezes 7. Então, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9 e 7. Quanto é que vai dar? Vai dar 252, né? 252. 9 vezes 4 dá 36, 36 vezes 7, 7 vezes 6, 42, 7 vão 4, 7 vezes 3, 21, com 4, 25, 252. Agora eu pego de A, de B e de C. Ó, o 2 aparece em todos, eu pego do menor expoente, que é 2 ao quadrado. O 3 aparece em todos, eu pego o menor expoente, que é o 3. O 5 eu não posso pegar porque só aparece no A e o 7 não aparece no A, então eu não posso. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, que vai dar 12. A quarta é parecida com a das ripas. Eu quero o maior possível, né? O tamanho maior possível, tem que ser igual. Então, ó, por 2. Os dois divido por 2. Então, eu circulo, vai ficar 45 e 63. Não divide mais por 2, divide por 3. Os dois dividem por 3. Esse aqui dá 15, esse aqui dá 21. Ainda por 3. Os dois divide por 3. Aqui fica 5 e aqui fica 7. 5 e 7 são primos. 5 só divide por ele mesmo, conserva 7, e 7 só divide por ele mesmo. Então, eu pego o MDC entre 90 e 126, eu pego só os que eu circulei, ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 9, que é igual a 18. Então, o comprimento de cada pedaço deve ser 18 centímetros. Na quinta, vocês vão aplicar a decomposição para calcular o MDC. Então, de 32 e 48 primeiro. Bora lá. Por 2 dá 16 e dá 24. Os dois divididos circula. Por 2 dá 8 e 12. Por 2 vai dividir também, dá 4 e dá 6. Por 2 de novo, dividiu,
vai dar 2 e vai dar 3. Agora, só o 2 divide por 2, não posso mais circular. E o 3 divide por ele mesmo. Então, para eu ver qual é o MDC, eu pego só os fatores que eu circulei. Então, 2 à quarta e vai dar 16. Agora, de 60 e 72. Bora lá. De 60 e 72. Por 2. Os 2 divididos por 2 dá 30 e dá 36. Por 2, de novo, circula, dá 15 e dá 18. O 18 ainda divide por 2, mas o 15 não divide. Então, eu conservo 15, 18 por 2 dá 9 e não vou circular. Agora, por 3, os 2 dividem por 3, então eu vou circular, dá 5 e dá 3. Ainda por 3, só que o 5 não divide, então não posso circular. 3 por 3 dá 1, agora por 5, que fica 1 e 1. Então, quais foram os números que eu circulei? 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3, 12. Agora, 75 e 125. Não divide por 2, porque eles não são pares, divide por 3. 75 por 3 dá 25 e 125 não divide, eu conservo. Não posso circular. Agora, por 5, os 2 dividem por 5. 25 por 5 dá 5 e 125 por 5 dá 25. Por 5 de novo, os 2 dividem. Então, aqui eu fico com 1 e aqui eu fico por 5. Aqui com 5, 1 e 1. Não vou circular porque aqui só divide um dos termos. Então, aqui eu fiquei com 5 ao quadrado e vai dar 25. E agora eu tenho 70, 90 e 120. Vamos ver quanto é que dá. Por 2, os 3 dividem, circula. Dá 35, dá 45, dá 60. Por 2 de novo, só que 35 não divide, 45 não divide, só o 30, só o 60. Então, não circulo. Ainda por 2, porque o 30 divide por 2. Conserva 35, conserva 45, ficou 15. Por 3, 35 não divide, conserva, 45 dá 15, 15 dá 5. Por 3 de novo, 35 não divide, 15 divide dá 5 e aqui fica 5. Então, agora eu vou dividir por 5. Os 3 dividem, ó. Então, 35 por 5 dá 7, aqui fica 1 e aqui fica 1. Por 7, 1, 1 e 1. Acabou. Quais foram os números que eu circulei? 2 vezes 5. Então, o MDC deles é o 10. Agora, foi sobre múltiplos. Múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, e nós sabemos que não tem fim. Os múltiplos de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 9 vezes 5, 45, pronto, não tem fim. Os múltiplos comuns de 6 e 9, nós temos o 0, quem mais? O 18, né? O 36 e assim vai. O menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum de 6 e 9, diferente do 0, foi o 18. Agora, o 7, vocês poderiam achar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5 para ver, né, depois de quantos minutos elas iriam se encontrar, ou vocês podem perceber que o 5, ele é primo, então bastava eu multiplicar 5 vezes 4, que daria 20, né, depois de 20 minutos. Mas teve gente, a maioria fez isso aqui, igual eu orientei no vídeo, né, 20, 24, tananã. Então, escrevi os múltiplos de 4, agora eu vou escrever os múltiplos de 5, vou escrever os múltiplos de 5, iranã. E aí vocês observam que o menor múltiplo comum diferente do 0 é o 20. Então, depois de 20 minutos, ela volta a se encontrar. No oitavo, agora, gente, ele é diferente do outro. No MDC, a gente só pegou fatores comuns de menor expoente. E aqui não, a gente pega os comuns de maior expoente e os não comuns. Então, na letra A e B,
Então, eu tenho A e B, 2 ao cubo e 2 ao quadrado, pego 2 ao cubo. 3 ao quadrado, aqui não tem, mas eu pego ele assim mesmo, 3 ao quadrado, vezes o 5, tá vendo? No A não tem 5, mas eu coloco, porque no B tem. Então, eu vou ficar com 2 ao cubo, que dá 8, vezes 9, vezes 5. 8 vezes 9 é 72, vezes 5, que vai dar 360. Na letra B, eu tenho A e C. Então, eu vou considerar agora A e C. 2 ou 2 ao cubo? 2 ao cubo. 3 ao cubo ou 3 ao quadrado? 3 ao cubo. Tá vendo? Aqui tem 3 ao quadrado e aqui tem 3 ao cubo. Eu pego de maior expoente. 2 ao cubo dá 8 e 3 ao cubo dá 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E 8 vezes 27, 216. Na letra C, eu peço B e C. Então, eu tenho 2 ao quadrado, B, C agora. Eu tenho 2 ao quadrado e 2, eu pego 2 ao quadrado. Eu tenho 3 ao cubo no C e tenho 5 no B. Veja que o 3 e o 5 não estão nos dois, mas eu considero os dois. Então, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao cubo dá 27 vezes 5, que vai dar 540. Faça a continha que vocês encontram. Na letra D, nós temos que pegar os 3. Então, vou considerar os números que tem nos 3. 2 ao cubo, 2 ao quadrado ou 2. Eu pego a maior, 2 ao cubo. 3 ao quadrado ou 3 ao cubo. Vou pegar 3 ao cubo. E ainda tenho o 5. Então, eu vou ficar com 2 ao cubo, que dá 8, vezes 27, vezes 5. Veja que é o dobro desse, né? Porque aqui tem um 8. Então, vai ficar 1080. O 9 é para vocês calcularem, pelo processo de decomposição, fatores primos, os mínimos múltiplos comuns. No mínimo múltiplo comum, a gente multiplica todos os fatores, tá? Então, ó, primeiro eu testo 2, o 25 não divide, o 15, agora por 3, conservo 25 e fica 5. Agora por 5, 25 por 5 dá 5 e fica 1. Ainda por 5, eu tenho 1 em 1. Prontinho, agora é só multiplicar. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 25, que vai dar 150. Na letra B, eu tenho de 22 e 99. Então, ó, primeiro eu testo 2, esse dá 11 e esse não divide. Veja que agora eu não preciso circular porque eu vou multiplicar tudo. Agora por 3, conservo 11 porque ele é primo e vai ficar 33. 99 por 3 dá 33. Por 3 de novo, conservo 11 e vai dar 11. E vai dar 11, ficar 1 em 1. Então, 2 vezes, eu vou multiplicar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 11. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 11, eu tenho 198. Na letra C, eu vou achar de 36 e 48. Fazer o 8 igual vocês. Por 2, 18 e 24. Por 2, 9 e 12. Por 2, 9 não divide, conserva 6. Por 2, 9 não divide, conserva 6 por 2 dá 3. Agora por 3, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Por 3 de novo, tem 1 em 1. Então, eu vou multiplicar tudo, ó, 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado, ou seja, 16 vezes 9, que vai dar 144. E por fim, eu tenho letra D, quando eu vou fatorar 150, 60 e 75. Esses dois divido por 2, então 75, 150 por 2, 75, 30, conserva 75. Por 2, só o 30. 30 por 2 dá 15 e 75. Agora por 3, 75 dividido por 3 dá 25, dá 5 e dá 25. Por 5, dá 5, dá 1 e dá 5. Por 5, acabou, eu tenho 1 em 1. Então, agora eu vou multiplicar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 25, que dá 300. Pronto, concluímos a correção. Na de hoje, nós vamos estudar adição e subtração de números racionais, coisa que vocês já estudaram anteriormente, mas vamos relembrar aqui rapidinho. Então, ó,
Jorge foi à loja de esportes, aqui está a situação problema, e aí ele interessou por uma corda de pular que custava 29, por uma bola de vôlei de 32,10 e por uma par de luvas de 53,85. Acabou comprando a corda e o par de luvas. Ao efetuar o pagamento, Jorge deu uma cédula de R$100. Qual foi o troco recebido por ele? Se ele quisesse levar também a bola de vôlei, receberia troco ou faltaria dinheiro? Quantos reais? Então vamos ver. Nós temos várias situações aqui. Quanto que ele recebe de troco e se ele levar a bola também, quanto é que vai, se ele vai receber troco ou se vai faltar. Lembra que quando a gente está falando de dinheiro, a gente representa com sinal positivo, tá? Quando a gente está falando de dívida, a gente representa com sinal negativo. Então, primeiro, vamos ver quanto é que ele pagou, para depois a gente ver quanto é que ele vai receber de troco, né? Então, ele acabou comprando uma corda e o par de luvas. A corda custa R$ 29,90. E o par de luvas custa R$ 53,85. Então, vamos ver quanto é que ele vai gastar. Ele vai gastar 5, 9, 8, 17, vírgula, abaixo de vírgula, tá? Vai 1, 9, 10 e 1, 13. 13 vai 1 também, e aqui fica 83,75. Então, quanto que ele recebeu de troco? Então, ó, veja só. Agora a gente vai ver quanto é que recebeu de troco. Ele tinha 100, tá? Menos o que ele pagou. Só que vocês observam que aqui tem dois números após a vírgula, né? Então eu posso vir aqui, colocar uma vírgula e colocar dois números também após a vírgula. Menos 83,75. Aí eu vou efetuar essa subtração aqui. Bora lá. Lembra que aqui eu não posso tirar 5 unidades de nada, né? Na verdade, unidade não, aqui está no lugar dos centésimos. Então, aqui vai ficar 10, né? O primeiro fica 10, o segundo que ficaria 10 fica 9, aqui também fica 9, e o 10 vai ficar 9 também. Tem um 8 aqui, mas é um 9. Então, vamos lá. 10 tira 5 fica 15, 9 tira 7 fica 2, 9 tira 3 fica 6 e 9 tira 8 fica 1. Então, ele recebe R$ 16,25 de troco. Aí pergunta, se ele quisesse levar também a bola de vôlei, ele receberia troco ou faltaria dinheiro? Lembra que agora ele só tem R$ 16,25 para tirar o preço da bola de vôlei. Quanto é que custa a bola de vôlei? R$ 32,10. Veja que aqui o que ele tem de dinheiro é representado por mais e o que ele vai comprar vai ser representado por menos. Então, veja que a minha dívida vai estar maior do que o dinheiro que eu tenho. Então, ele não vai receber troco, vai faltar dinheiro, né? E vai faltar quanto? É só a gente pegar 32,10 menos 16,25. Ó, menos 16,25. Aqui mais uma vez, ó, aqui é 0, então aqui fica 10. Aqui ficaria 10, vai ficar, né? Vai ficar 0, aqui teria 1, vai ficar 0. Então vai ficar 10 também. Aqui no lugar do 2 fica 1. 1 tirar 6 também não vai ser possível, então vou pegar mais 1 e aqui fica 2. Então vamos ver quanto é que fica. 10 tira 5 fica 5, 10 tira 2 fica 8, e 11 tira 6 fica 4, 2 tira 1 fica 1. Então, ele vai ficar faltando para ele pagar, ó, o maior é o 32, então vai ser negativo 14,85, né? Faltam R$ 14,85 para ele poder comprar a luva. Vamos ver mais alguns exemplos, ó, agora envolvendo algumas frações. Veja que nesse caso aqui nós temos parênteses, então primeiro vamos tirar dentro do parênteses, tá? Então eu tenho mais 2/3, aqui é mais, então continua esse mesmo sinal que está aqui dentro.
Toda vez que for mais entre parênteses, o que está dentro permanece com o mesmo sinal. Então, menos 3/5. Veja que os denominadores, eles são diferentes. Eu não posso somar a fração com denominador diferente. O que eu vou fazer? Eu vou reduzi-la ao mesmo denominador, ou seja, eu tenho que achar o MMC de 3 e de 5. Como 3 e 5 são primos, basta eu multiplicar 3 vezes 5, 15. Então, ó, o MMC vai ser 15. Eu coloco 15 aqui, 15 aqui. O que eu faço agora? Eu venho aqui e divido 15 dividido para 3, divido 15 dividido para 3 dá 5 e o resultado eu multiplico pelo de cima. 5 vezes 2, 10. Né? Aqui do mesmo jeito, ó, 15 dividido para 5, 3 e 3 vezes 3, 9. Pronto, agora eles estão com o mesmo denominador. O que eu faço? Conservo o denominador e vou subtrair, porque aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Só que o 10 ele é maior, então o resultado vai ficar positivo. E 10 tira 9 fica 1, 1/15. É a resposta. Na letra B, eu vou tirar dentro parênteses, então eu tenho menos 2,84. Aqui é mais, então continua com esse mesmo sinal, vai ficar menos 3,7. Veja só, toda vez que a gente tem sinais iguais, ó, dívida, dívida. Então, só tenho dívida, eu vou continuar devendo. Continuo devendo, sinal negativo. E a gente soma essa dívida. Quanto é que eu estou devendo? 2,84. Quando faltar a casa aqui, vocês podem acrescentar com 0. Então, eu vou ficar com 4, 8 e 7, 15, 3 e 2, 5 e 1, 6. Pronto, 6,54. Nesse caso aqui, eu vou tirar também dentro do parênteses, só que vocês observam que o sinal de menos está antes do parênteses. Então, o que está dentro, troca o sinal, porque menos vezes menos é mais. Então, troca o sinal do que está dentro, 2/5. Prestaram atenção? Se antes do parênteses for mais, continua com o mesmo sinal que está dentro. Se antes do sinal for menos, troca o sinal do que está dentro, tá? Aqui, mais uma vez, são denominadores diferentes. Então, eu vou achar o MMC de 2 e de 5. Os dois são primos, 2 vezes 5, 10. Então, MMC, 10. O que eu vou fazer? Eu vou dividir, ó. 10 dividido para 2 dá 5, 5 vezes 1 é 5. 10 dividido para 5 dá 2, 2 vezes 2, 4. Conserva o 10. Quem é maior, o 5 ou 4? O 5, então vai ficar negativo, menos 1/10. Na letra D, nós temos uma fração e um número decimal. É melhor vocês pegarem o número decimal, ó, aqui é menos, então aqui vai ficar mais, e transformar ela em fração. Como é esse número aqui, a gente lê 3 décimos, tá? É 3 décimos, um número depois da vírgula é 10. Ó, 0,3, um número depois da vírgula, então fica 10. Se fossem dois números após a vírgula, então ficaria 3 centésimos, tá? Se fosse 3 números após a vírgula, aí ia ficar 3 milésimos. Nesse caso aqui, eu só tenho um número após a vírgula, então 3 décimos. Aqui tá menos, aqui tá menos, então fica mais. Então, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 10. Mínimo múltiplo comum de 6 e de 10, tá? Na dúvida, vocês podem fazer o método da fatoração. Como eles não são primos, né? Por 2, 3, por 2, 5. Por 3, 1. Conservo 5, por 5, 1 e 1. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, que é o MMC. Então, eu vou colocar aqui 30 e 30, nós vamos fazer esse mesmo processo. 30 dividido para 6 dá 5, 5 vezes 5, 25. 30 dividido para 10 dá 3, 3 vezes 3, 9. Conserva, a gente nunca vai somar ou subtrair o número que está embaixo, o denominador, só o de cima. Por isso que a gente tem que achar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Quem é maior, 25 ou 9? O 25, então, vai ficar menos. E 25 tira 9, ficam, menos 16, né? 25 tira 9, fica 16. Aqui dá para a gente simplificar por 2, né? Dá para eu dividir por 2 e dá para eu dividir por 2. Então, fica menos
16 dividido para 2 dá 8 e 30 dividido por 2 dá 15. 8 quinzeavos. Na letra E, nós temos uma expressão, onde a gente tem parênteses, colchetes. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses. Bora lá. 5 dozeavos menos, vou conservar tudo, ó, menos 3 quartos. Cheguei no parênteses, vamos resolver esse parênteses. Mais. O que eu vou ter que fazer nesse parênteses? Eu tenho 6 e tenho 9. É diferente, então eu tenho que reduzir ao mesmo denominador, ou seja, eu tenho que achar o MMC de 6 e de 9, tá? E o MMC de 6 e de 9 vai ser quanto? Vamos fazer ele aqui. 6 e 9 por 2 dá 3 e conserva o 9. Por 3 dá 1, dá 3. Por 3 dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Pronto. O MMC é 18. Então, coloco 18, 18. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 5, 15. 18 dividido para 9 dá 2. 2 vezes 2, 4. Pronto. Fecho colchetes. Vou conservar tudo de novo para eu eliminar o parênteses, ó. Tudo. Porque o primeiro que eu tenho que resolver é o parênteses. Agora dá para eu resolver o parênteses. Por quê? Porque aqui eu já tenho o mesmo denominador. Conserva, que é 18, e 15 tira 4, vão ficar 11. Pronto. Agora eu resolvo colchetes. Veja que o colchete também não tem denominador igual. Então, eu vou conservar menos 5 dozeavos, menos, e vou resolver o que está dentro do colchete. Quem é o MMC de 4 e 18? Bora ver aqui. O MMC de 4 e 18. 4 e 18. Divide por 2, dá 2 e dá 9. Divide por 2, dá 1 e dá 3. Divide por 3, dá 1. Opa, que é 9. Divide por 3 dá 1 e dá 3. E por 3 dá 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, de 4 a 18, o mínimo múltiplo comum é 36. 36 dividido para 4 dá 9, 9 vezes 3, 27. 36 dividido por 18 dá 2, 2 vezes 11, 22. Então, agora eu já posso resolver o colchete, 5 dozeavos menos. Quem é maior? 27 ou 22? Eu vou deixar ainda dentro do colchetes, porque o 27 é maior que o 22, então vai ser o sinal de menos, tá? Conservo 36, 27 tira 22, fica 5. E agora sim eu tiro dentro do colchetes. Como tem o sinal de menos antes, eu tenho que trocar o de dentro, então vai ficar mais 5 sobre 36. E quem é o MMC de 12 e 36? Vai ser 36, tá? Vocês podem fazer aí que vocês vão ver que dá 36. 12 dividido por 36. 36, aí eu vou 36 dividido para 12 dá 3, 3 vezes 5, 15. 36 dividido para 36 dá 1 vezes 5, 5. Então, eu vou conservar o 36 e eu vou ficar com o sinal negativo porque o 15 é maior. E 15 tira 5, fica 10. Lembra que toda vez que os sinais forem diferentes, vocês vão subtrair e conservar o sinal do maior módulo. O maior módulo, nesse caso, é o 15. Então, o sinal fica menos. Aqui dá para simplificar também por 2. Conserva o sinal de menos. 10 dividido para 2 dá 5. E 36 por 2 dá 18. Ficou um pouco bagunçado aqui, mas foi para poder explicar. Na atividade, vocês vão seguir esses mesmos exemplos que eu dei, tá? Retira do parênteses. Nesse caso aqui, os denominadores são iguais, então você só conserva e soma, tá? Nesse outro caso aqui, os denominadores são diferentes. Veja que aqui quando é mais, continua com o mesmo sinal de dentro. Os denominadores são diferentes, então você tem que achar o MMC de 5 e de 2. Aqui, vocês têm que transformar em fração, então vai ficar 22 sobre 10, certo? Siga os exemplos direitinho que vocês conseguem fazer. O segundo é a mesma coisa. Nesse terceiro, o que vocês vão fazer para descobrir o valor de A? Ele está falando que equivale à soma dos números das duas casas de baixo.
Então, aqui você soma, ó, para você achar o valor de A. Então, o valor de A vai ser menos 1,1 mais 3,6. Quem é maior? O 3,6. Então, vai ficar mais. E 3,6 menos 1,1, porque quando os sinais são diferentes, a gente tem que subtrair, eu vou ficar com 2,5. Então, mais 2,5. O valor de A é mais 2,5. Do mesmo jeito, vocês vão achar B, C e depois os demais. Certo? Quarto, pela manhã, quando o banco abriu, a conta de Regina apresentava um saldo negativo aí de R$ 365. À tarde, ela movimentou a conta e seu saldo passou a ser de menos 65,40. Regina fez uma retirada ou um depósito de quanto? Se o saldo dela estava negativo de R$ 365,40, depois pulou para R$ 65,40, é porque ela fez um depósito, ela colocou dinheiro ou ela tirou mais dinheiro? O que aconteceu? No quinto, vocês vão resolver a expressão. Lembra de resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Esse sexto é parecido com o que eu fiz para vocês lá atrás. Aqui, quando não aparecer denominador, vocês podem pôr 1, para vocês não esquecerem, para facilitar para vocês. E no oitavo é para vocês elaborarem o problema, tá? Vocês precisam elaborar o problema e resolver, envolvendo adição e subtração. Capricha aí no problema. Veja que no sétimo nós temos um problema. Vocês podem fazer algo parecido. Então, Jurandir efetuou esse cálculo e está falando que na calculadora encontrou esse resultado aqui. E aí, sabendo que o resultado não está correto, determina o resultado da operação. Ele não acertou. Bons estudos e até a nossa próxima semana.